Hoje a gente vai falar sobre como é que faz para escolher aí um imóvel, seja para você ou seja para o seu cliente, no caso de ter profissionais. Inclusive, me escreve aí, quem é profissional aí da área, se você é arquiteto, engenheiro, designer, escreve aí nos comentários para eu saber, tá bom? Vamos lá, gente, vamos direto ao ponto, escolha de imóveis. Primeiro a gente tem que entender que existem duas categorias de imóveis, né? Existem imóveis que são imóveis construídos, existem imóveis, né, vamos dizer assim, terreno para você conseguir comprar, conseguir construir o objeto que você está buscando. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos dois, eu vou trazer para vocês um checklist e eu quero que vocês façam o seguinte, anotem isso daí, compartilhem os checklists de vocês, pega aí uma notinha, quero ver quem vai fazer o checklist mais caprichado, que a gente vai compartilhar aí o checklist mais legal sobre imóveis, beleza? Gente, primeira coisa, vamos falar de construção do zero. A gente tem um terreno. O que a gente precisa olhar quando a gente vai construir, que a gente vai comprar um terreno? Eu gosto de começar olhando pela localização, tá? Em relação à sua cidade, né, em relação ao bairro, qual é a localização disso? Quais são os pontos chave, a vizinhança desse local, né? Se você tem uma infraestrutura, vamos supor que você está procurando um local para alugar, para comprar, para construir um prédio ou para construir a sua casa. Qual é a infraestrutura que você precisa? Você precisa de escola? Você precisa de restaurante? Você precisa de shopping? Você precisa... Qual é a infraestrutura? Obviamente, se você está buscando algo mais afastado, se você tem ali o intuito, né, de buscar um ambiente com um caráter mais bucólico, na natureza, né, quer ir pro meio do mato, ser humaninho, aí tá contigo mesmo, tu pode ir pro meio do mato. Mas o fato é o seguinte, você pode escolher um primeiro passo para você avaliar, é a questão da localização em relação à vizinhança, em relação aos pontos-chave que você precisa ter na sua vida pessoal, no seu dia a dia, o que aquilo ali vai impactar diretamente no seu dia a dia. Então, beleza, próximo ponto importantíssimo, o declive, a topografia, o relevo daquele terreno, se ele tem um aclive, se ele tem vamos dizer assim, se ele é inclinado, se ele é mais plano, qual é o caimento que tem, se ele é um terreno que, por exemplo, o caimento dele tá pra rua, ou se ele é um caimento contrário, isso tudo implica em uma série de questões. Por exemplo, terrenos em aclive, se você é uma pessoa que não gosta de ter um imóvel com vários níveis, provavelmente você vai fazer um investimento muito alto em movimentação de terra. Provavelmente você vai ter que investir, né, em movimentação de terra, você vai ter que cortar ou então colocar terreno, e você vai ter ali, né, terreno, eu digo terra, você vai ter ali uma questão de custo que às vezes não seja tão... se você não está planejando esse tipo de custo, é melhor você tomar bastante cuidado. E tem uma questão de sustentabilidade também, né, gente? A gente não pode sair mexendo no terreno, arrancando planta, fazendo tudo ao Deus dará. Tem gente que faz e tá tudo bem. Eu nem sou a protetora das plantas assim nesse nível não, mas enfim, o fato é que a gente precisa ponderar essas coisas. Então, qual é o nível de relevo, se aquilo está adequado com as suas expectativas, se você quer ter realmente, né, um espaço, porque, gente, o projeto, um bom projeto, ele é fruto de um terreno. Primeiro passo para um bom projeto é analisar o terreno existente. Esses dias eu estava com uma cliente e ela me contou que ela fez uma casa com uma planta pronta e que deu super certo, e que ela adorou, e que ela comprou isso na internet. Eu não vou entrar nesse mérito, eu posso fazer um outro vídeo falando da minha opinião sobre planta pronta, mas eu falei pra ela uma única questão que eu vou trazer pra vocês, que o desafio da planta pronta é realmente a implantação no terreno, porque se você faz um projeto genérico, né, ele se encaixa em qualquer terreno, aí você vai ter que ter ali um terreno muito padrão, uma coisa muito plana, às vezes né, a própria insolação, que é o segundo aspecto que eu ia falar com vocês. Em relação ao sol, qual é a posição desse terreno? Porque às vezes você tá querendo um terreno, né, que você quer fazer uma piscina, por exemplo. E aí, você é uma pessoa que nunca imaginou na sua vida ter uma piscina na frente da casa. É super incomum isso, né? Mas eu já vi casa com a piscina na frente. Porque tem uma questão ali de privacidade, né? Do seu vizinho tá passando, tá vendo você ali de biquíni e tudo mais, ninguém merece. Mas o fato é, se você tem ali, por exemplo, um terreno que o poente tá na frente,
cara, a chance são que você vai ter sombra na sua piscina. A não ser que você tenha um espaço muito grande entre a casa e a piscina, de forma que você possa ter ali uma incidência solar direta. Ou você vai ter um gasto muito grande com o aquecimento, porque você vai perder a capacidade energética do sol, né, do grande sol, ali de esquentar um pouquinho e contribuir para o aquecimento daquela piscina. Então você vai ter um gasto energético maior. Então, enfim, todos esses detalhes, a posição do sol, a posição do vento, quais são os ventos predominantes daquele terreno. Então a gente já falou sobre vizinhança, sobre localidade, sobre as distâncias dos pontos chaves, né, de que você tem ali da sua vida pessoal, ou da questão daquele comércio e tudo mais. A gente já falou sobre essa questão do terreno, né, o relevo do terreno, se ele é em aclive, se ele é em declive, se ele está em qual posição em relação à rua, porque, por exemplo, um terreno em declive, você tem um problema de água, porque às vezes a água da rua vai entrar como uma enxurrada dentro do seu terreno. Você vai ter que pensar em estratégias para minimizar isso. Então, como que você vai resolver isso? Você vai ter que criar uma infraestrutura para resolver esse problema, beleza? Próximo passo, depois dessa coisa do aclive, insolação. O posicionamento do terreno em relação ao sol, isso é muito importante, inclusive em relação aos vizinhos. Porque vamos supor que você está vendo um local que, poxa, é um terreno no meio de outras edificações que já estão construídas. Vamos supor que você tenha um bloqueio do sol pela própria edificação lindeira, né? Ali, a próxima, a vizinha. Isso vai gerar uma implicação na sua arquitetura, na sua construção. Então isso também precisa ser avaliado. Obviamente, em alguns casos, isso é até bom, né? Você vai criar uma área de sombra e tudo mais. Então você precisa ponderar, né? De acordo com o seu objetivo. Normas construtivas, gente. Normas construtivas do terreno. A gente tem uma questão muito séria nas cidades, que a gente precisa seguir as normas de construção daquele terreno. Então existem códigos de norma. Aqui em Brasília a gente tem a LUOS, né, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Em cada cidade você vai ter aí as leis que regem isso. E aí você vai ter que olhar a norma daquele terreno. Afastamento obrigatório. A gente precisa olhar para coeficiente de aproveitamento do terreno, coeficiente máximo, quanto você pode construir. A gente tem que olhar para o gabarito, a altura máxima que aquela edificação pode ter, quantos pavimentos aquela edificação pode ter. Se você vai construir algo, você precisa olhar para esses números, tá? Você precisa olhar para a área de permeabilidade do terreno. Área de permeabilidade. Quanto da área você pode ocupar? Tem terreno que você tem que deixar uma taxa de permeabilidade enorme. Às vezes você vai ter que deixar 50% de área verde, área permeável. Ah, lógico, existem pisos drenantes, cada cidade tem as suas regras, né? Meu corpo, minhas regras, como diz o Alex. O Alex cara, o Alex é uma figura. Chega pra ele e fala assim: Alex, acho que chega, né? Você já bebeu muito. Aí ele fala assim: meu corpo, minhas regras. Eu falo: tá bom. Não, Alex, acho que você, né? Vamos maneirar na carne, já comeu muito sal, né? Isso faz meu corpo, minhas regras. Tá bom, então, meu corpo, minhas regras. Então vamos lá. Então, seu terreno, suas regras. Cada terreno tem uma regra, cada terreno tem uma norma. Então, você pode ter afastamentos obrigatórios, que são aqueles afastamentos, o recuo, né? Em alguns lugares chamam de recuo, afastamento, eu gosto de chamar de afastamento. Que é o seguinte: você tem um terreno, vamos supor que é um retângulo, né? Um terreno simples, retangular. Vamos supor que a gente tem um terreno aqui, ó, beleza? A gente tem esse terreno. Então, vamos supor que aqui a gente tem a calçada, geralmente tem a calçada, a gente tem que ter uma área aqui que geralmente é uma área de serviço, né? De servidão, e aqui a gente tem a rua. Aqui, provavelmente, você na calçada, deixa eu virar um pouquinho mais aqui para vocês verem. Aqui na calçada, a gente tem que sempre ficar atento às questões de normas de acessibilidade. Então, sempre tem que ter aqui a questão de acessibilidade da calçada. Aqui, a gente tem a frente do terreno. Provavelmente, existe uma área que você não pode construir aqui. Não é provavelmente, tá, gente? Cada caso é um caso. Tem terreno que você pode construir nele todo. Tô dizendo assim, de forma genérica. Então a gente tem aqui uma distância X que você não pode construir. Geralmente tem uma distância também lateral que você não pode construir. Beleza? Então aqui a gente tem aqui os afastamentos laterais. Em alguns casos a gente tem afastamento lateral de um dos lados, e do outro lado você pode colar, desde que você não abra nenhum tipo de janela, nenhuma abertura de janela nessa fachada.
Então, esse tipo de norma você só vai descobrir quando você analisar a norma daquele terreno. E o seu afastamento posterior. Aqui em Brasília tem uma região que a gente faz mais projetos, né? Que é aqui o Lago Sul, para quem não conhece Brasília, é um bairro que tem bastante casa. Nesse caso específico, a gente tem aqui o afastamento obrigatório, né? Que a gente pode construir daqui do final do terreno. E dentro do afastamento obrigatório, a gente pode construir uma edícula com churrasqueira, banheiro, sauna e afins. Então, assim, cada terreno tem a sua especificidade, gente. Isso daqui, ó, isso aqui é Brasília, é Lago Sul. Não tô falando que é o caso de vocês. Tô falando que cada caso, cada terreno, cada imóvel tem as suas normas. E aqui em Brasília também a gente tem a área verde, né, desses terrenos, que não entra como uma área que você pode construir, mas é uma área que tá ali lindeira ao terreno, você pode usufruir dela desde que não haja construções dela, beleza? Bom, basicamente então essa questão de normas você vai ter que estar sempre atento quando você vai comprar um terreno, quando você vai escolher um terreno, porque às vezes a norma ela vai limitar de um nível tão hard a sua construção que você pode inclusive perder a lucratividade, ou você pode não conseguir usufruir do terreno como você gostaria.